Olá, meu nome é Alana, eu represento o elemento A. Olá, meu nome é Bruna e eu represento o Elemento Terra. Olá, meu nome é Pauliane e eu represento o elemento fogo. Olá, aqui é a Natália, representando o elemento água. E nós somos as quatro elementos. O tema da mesa terapia de hoje é Não conheço a perfeição, mas sim o aperfeiçoamento. E aí, Bruna, o que é que você tem a falar sobre esse tema de hoje? Vamos lá, sendo bem sincera, abrindo o coração, né? Abrindo o coração. Por muito tempo eu achei que quando você acha que basicamente tudo que você faz é o mais certo, então você está vivendo o quê? Do ego, como a Alana falou. Então, quando eu comecei a ver alguns resultados, apesar de eu ter uma vida bem satisfatória dentro daquilo que eu queria, muitos resultados, no final, eles não me agradavam. Eles poderiam ser até comemorados por outras pessoas, mas dentro de mim restava satisfação, tristeza. Então, eu comecei a entender que o importante não era ser perfeito, mas era ser feliz. Ainda que você desagradasse muitas pessoas, a começar por você, a reformular algumas coisas dentro de você, coisas que estavam estabelecidas por crenças. Quando desde pequeno você escuta, não é mal isso, você escutar de pai, de mãe, de pessoas próximas que você é especial, isso não é mal. Só que eu fui entendendo que eu era especial para essas pessoas e que o resto do mundo lá fora, eu era só mais uma. Então, quando você entende que você é só mais um, aí você tira essa vestimenta do ego que você, desde pequenininha, vai ouvindo, que você é maravilhosa, que você é especial, que não sei o quê. Então, você começa a ter a humildade de entender que você é só mais um dentro daquele processo e que as pessoas passam por dores e amores iguais a você e que elas estão buscando, muitas delas estão tentando. Então foi aí que eu fui desmistificando algumas coisas da perfeição, porque a perfeição é chata, a perfeição ela só serve para você, para quem deseja trabalhar em algo sistematizado. Trabalhar com seres humanos não é assim, viver com pessoas não é assim. Você tem que ter habilidade de conviver diariamente com o estilo de vida de cada um. Então, foi assim que eu fui moldando a minha personalidade, entendendo que esse aspecto rígido de querer tudo perfeito, de achar que tinha até um toque de limpeza, de aquilo, aquilo outro, que isso era ruim, era chato e ruim para mim. Então, eu comecei a fazer a busca do caminho de volta, que era um caminho mais leve, onde eu não era esta pessoa aos olhos deles, sim, e agradeço deles, pais, familiares, agradeço, mas que eu era só mais um ser humano comum, tentando fazer a diferença, tentando ser uma boa pessoa e tentando dar aquilo que eu tinha de melhor, que não necessariamente tinha que ser o meu maior esforço, mas era o melhor que eu tinha naquele momento. Então, a minha vida passou a ser leve e ela passou a ser quase perfeita dentro disso. Pois não, vai, Alan. Pois refletindo agora sobre o que a Bruna falou, eu lembrei muito da minha infância. E agora a gente vai fazer um contraponto. Na infância da Bruna, ela recebia muitos elogios, né? E ela se sentia especial por isso. E na minha era mais exigência do que elogio. Então, eu era muito exigida a ser adulta, a resolver minhas coisas. Então, isso tudo me trazia uma certa pressão. E eu vim caminhando no decorrer da minha vida com com essa imagem de ter que ser perfeito,
ter que ser perfeita, né? De tentar sempre fazer o melhor em busca. Tem também aquela questão da aceitação, né, do outro. E a partir do momento que eu comecei a passar pelo processo do autoconhecimento, que eu fui vendo todas as minhas feridas, eu reconheci dentro das minhas feridas esse ponto que veio lá da minha infância, de buscar sempre estar sendo perfeito em tudo que eu fazia, porque na verdade não existe perfeição, né? O que é bom para mim pode não para você. Então, eu comecei a compreender isso e comecei a ressignificar esse meu trauma, que eu já vinha carregando desde a infância. E aí a minha caminhada começou a ser muito mais leve, porque eu passei a me cobrar menos. Eu tinha um processo tão profundo com a perfeição, que até com questão de limpeza também, eu tinha que estar sempre organizada a minha casa, tudo tinha que estar sempre no lugar. E hoje, às vezes eu deixo a louça ali na pia e eu fico, cara, se fosse há um tempo atrás eu estaria louca. Agora não, por que eu tenho que lavar agora? Deixa para mais tarde, eu vou fazer as coisas. Sabe, você começa a olhar para dentro de você, você começa a buscar as coisas que te fazem realmente bem. E não o que faz o outro te admirar, o outro te aceitar, porque na verdade você já se aceita. Então não tem por que você estar nessa busca constante pela perfeição, porque você já está satisfeito com o que tem dentro de você. Alana, achei perfeito, porque a gente trabalhou o mesmo tema com as polaridades, como na mesoterapia na semana passada, uma com o excesso e a outra com a falta. Mas vocês observaram que todo comportamento disfuncional ele beira em algo maior. Nós duas desencadeamos o mesmo processo de excesso de limpeza, uma espécie de toque, e passamos por processos distintos dentro das polaridades. Por quê? Porque todo comportamento excessivo é disfuncional, certo? Sou grata, eu reconheço hoje que muitas vezes foi muito estímulo, mas também vinha carregado de muita cobrança, porque quando você sempre é levado ao topo, você quer dar aquele resultado do topo, e às vezes você só quer não fazer nada, você não quer aquilo. Então, Interessante, Bruna, isso que você está falando, porque a raiz das duas é a cobrança. é a Tanto a cobrança. raiz do. Isso, é a cobrança. Tanto a raiz do estímulo em excesso, quanto a raiz de você querer cada vez mais do outro em excesso. Sempre é a cobrança que está vindo dos familiares, dos pais, enfim, da sociedade, né? Exatamente. Então, isso é uma constante para a gente trabalhar para a vida hoje, né? Quando eu digo que eu não quero ser perfeita, só quero ter paz, é porque para mim faz todo sentido. Então, vamos lá. Quem vai falar, Pauliane ou a Eu, eu, eu Natália? agora. Gente, é o seguinte, Diz coisa linda. é tão bom compartilhar isso com vocês, porque vai ser uma terapia agora, viu? Eu Sempre oscilei nos nova dois extremos. história. Eu oscilei nos dois extremos. Quando eu era criança, eu tendia a buscar exacerbadamente a perfeição. Seja uma organização, como vocês, organização e limpeza, como no colégio, como sendo assim comportamental com a família, com amigos. Eu dava o meu melhor e entendia que eu era melhor como a Bruna. Eu ri muito ela falando sobre o fato dela se sentir perfeita, porque eu me sentia assim também, né? Não precisava fazer nenhum. Master. Tanto é que as pessoas perfeccionistas, e eu vivi isso, eu sentia isso, são pessoas que têm muita dificuldade de aceitar a crítica. Porque se a gente é perfeita, como é que alguém chega para a gente e diz que isso aqui não está bom? Sendo que a gente deixa sempre perfeito, sempre o melhor. Não, tudo que a gente faz é irretocável, né? Então, é um problemaço, porque o olhar do outro é diferente do seu, que é como vocês bem colocaram. E aí, nossa, eu tinha gastrite criança, porque eu não aceitava crítica, isso me dava raiva e começava a dar confusão no estômago.
Aí defendia muito a minha opinião, o meu ponto de vista, então me desgastava, era uma energia enorme para poder, não, o que eu penso é o melhor, e o que eu estou falando é o certo, e, nossa, eu com os meus amiguinhos do colégio, a galera sofreu muito, gente, você tem noção, porque eu Inclusive, trabalhei... a do colégio da Natália, ela está pedindo desculpa aqui em público. Por favor, me perdoem, não, nem foi por mal, mas olha o extremo da pessoa. A gente ia fazer trabalho em grupo, era 4, 5 pessoas no grupo, eu fazia o trabalho só. E eu fazia feliz, porque eu sabia que ia ficar perfeito. Se as outras pessoas participassem, fizessem qualquer outra coisa, não ia ficar perfeito, porque o ponto de vista dos outros não era o melhor, não era melhor do que o meu. Quem aqui era da Vocês turma têm ideia disso? Eu era feliz de fazer tudo só, gente. O cachorro respondeu. Quem aqui é da turma que adorava trabalho individual? Cadê, Não, Pauliane? porque eu sou do outro Diz assim, time. Pauliane, Eu sou do pra outro gente time. Eu Peraí, quando o cachorro parar de latir, eu também. não sou pelo O cachorro também é perfeccionismo. perfeccionista. O cachorro está levantando o dedinho. Tu não é perfeccionista ou tu gosta de trabalho individual? Não, eu fazia sozinha, mas também não era só por causa do perfeccionismo. De outras situações. Mas só para complementar aqui a minha história, porque eu oscilei. Lembra que eu disse que eu fui para os dois lados? Sim, O que pois foi que aconteceu? Chegou a adolescência. E quando a gente é adolescente, a gente muda muito, né? Todo mundo sentiu essa mudança? Sim. Ótimo. Eu Aí, virei o a que Maria do bairro. Então, começou aí, né? Eu peguei um abuso de ser perfeita, porque aquilo me maltratava muito, né? Aquele meu jeito, eu sofria muito com aquele meu jeito, como eu bem coloquei, né? Várias emoções que não eram legais para mim, e isso dificultava muito a minha relação com as pessoas, porque eu era muito autoritária. Acho que uma das minhas dificuldades em ser amiga, né, como eu coloquei na mesa terapia da amizade, é porque, como eu não aceitava crítica, eu queria fazer tudo só, e eu queria que o pessoal aceitasse a minha opinião e ponto. Eu era muito autoritário, né? Que é o dá, né? E eu não conseguia receber de ninguém. Por causa dessa minha personalidade, o perfeccionista ele tem muita dificuldade de receber dos outros, porque o jeito dele é o único certo. Então, se você que está em casa é perfeccionista, repense isso daí. Porque é um problemaço. Você angaria doenças, emoções ruins, afeta os relacionamentos sociais, enfim. Aí, gente, e o foco está no lugar errado, né? O que foi que aconteceu na minha adolescência? Eu peguei um abuso disso, tão grande, de ser assim. Foi uma autorrejeição tão grande que eu fui para o outro extremo. Eu não estava nem aí para a organização, eu não estava nem aí para a limpeza, sabe? Até estudar, eu não estava mais a garota 10, que só queria tirar 10, eu relaxei. Não tirava nota baixa, mas também era aquela aluna mediana. E comecei a ficar rebelde. A Natália rebelde. Não dá nem para imaginar, né? Dei um pouquinho de trabalho para minha mãe, não foi por muito tempo, graças a Deus. Depois eu me ajustei novamente. Mas quando eu me ajustei novamente, eu fui para um lado que não voltou para o perfeccionismo. Como é ruim viver nos extremos, porque você perde esse caminho do meio, esse caminho do equilíbrio, você perde muita coisa boa da vida, sabe? Mas eu precisei viver tudo isso também para encontrar o caminho do meio, que é onde eu me sinto hoje, né? Eu me sinto nesse caminho do equilíbrio. Então, tá tudo certo. Tudo que eu vivi, eu dei o melhor de mim, eu aprendi bastante, foram lições incríveis, vocês sabem. Pronto, vou começar a falar sobre a perfeição, depois de descobrir que nós quatro, né, tivemos momentos de perfeccionismo em nossa existência, e eu acho que isso faz parte, principalmente, como já foi dito, de uma cobrança interna que nós temos, e principalmente ligada à mulher. A mulher ela é muito cobrada.
Além disso, eu vejo como uma forma de controle. Ser perfeccionista é querer controlar, querer achar que se eu deixar tudo limpo, eu vou estar agradando o outro, ou eu vou não tenho mais que fazer aquilo hoje. Ou então, se eu for uma boa moça, nada de mal vai me acontecer. É uma forma de controlar que nós adquirimos ao longo da nossa vida. Durante muito tempo eu fui perfeccionista. E, por um lado, eu sou grata por ter tido essa característica, porque muita coisa que eu conquistei em termos de trabalho foi com esse perfil, né? Perfeccionista, mas que também me custaram muitas coisas, muitas outras coisas. E outro ponto que eu acho que é importante em relação a isso, ao perfeccionismo, é que também o perfeccionista está preocupado muito com o que o outro pensa, com o que o outro vai achar. Porque ele realmente não faz aquilo perfeito para ele faz para mostrar. Nós somos perfeccionistas para mostrar o quanto nós somos importantes. E por isso que, às vezes, eu vinculo muito isso ao feminino, porque as mulheres, elas passam muito por isso, de ter que mostrar o seu valor numa sociedade predominantemente machista. Então, a gente procura fazer não só melhor do que os homens, mas com perfeição. E isso é que também torna a rotina de uma mulher muito mais exaustiva, muito mais complexa do que a de um homem. Eu acredito que é muito mais fácil você encontrar mais mulheres perfeccionistas do que homens. Lógico que homens existem, mas é muito mais as mulheres, como uma forma que nós encontramos de não sermos menosprezadas ou tidas como menores. Né? Foi um refúgio que nos Para causou ser muito valorizada de alguma forma, né? Eu vejo muito isso historicamente, né? A afirmação, autoafirmação, né? Uhum. E eu me vejo nisso, né? Assim, eu me vejo muito nisso, né? É um espelho também, é um espelhamento, porque toda a batalha em prol do trabalho, dos títulos, de tudo, é porque eu sempre achei que fosse necessário isso, numa profissão em que títulos são importantes, certificados são importantes, mas que isso também me daria uma base para construir um respeito, assim, entre aspas, né? Um respeito. E é isso, né? E eu tento desatar esses laços do perfeccionismo, né? Permitindo que a minha casa fique bagunçada, que eu só arrume quando eu estiver realmente com vontade, me permitindo dormir na hora que eu puder, se eu estiver em casa, eu vou dormir, mesmo que seja meio-dia, mesmo que seja 3 horas da tarde ou 9 horas da manhã. Sair dessas prisões que nós colocamos na vida, né? Desse controle, porque é o controle, é o meio que, é como se eu praticar minha rotina todo dia, como eu prescrevi, né, como eu imaginei, meu dia vai ser perfeito e tudo vai acontecer lindamente. E não é assim. Não funciona assim, porque nós não controlamos os nossos dias. Nós podemos estabelecer metas, mas quantas vezes alguém aqui não teve um imprevisto e teve que se reorganizar? Né? E esse se reorganizar é sair do perfeccionismo e não ficar parado. Ah, aconteceu isso, e agora? O que é que eu vou fazer? Né? Você para, aí você fica com raiva, fica triste, se desespera, se descabela e não resolve a situação. Não sai do canto. E só acumula coisas ruins dentro de você. Então, é uma carga muito forte, né, essa do perfeccionismo.
e que não é fácil perceber, às vezes ela está muito sutil dentro de você. E eu consigo hoje me dar, me livrar, né, me permitir não ser perfeita, porque eu não sou. Eu não sou. Eu estou em aperfeiçoamento e quando eu penso no tanto que eu tenho que aperfeiçoar, chega a dar uma tristeza. Boa. Ainda falta muito para caminhar, né? Mas Mas depois faz vem a parte da alegria, existência. mas depois vem a alegria de saber que você está no caminho. Não, e Pauliane, quando a eu gente achei olha tão para trás, a interessante gente veio de tão longe, né? a conexão que a Pauliane fez com o ser mulher e o perfeccionismo, né? Essa carga que as mulheres elas têm a mais do que os homens em relação a ter que ser perfeito. E aí me remeteu a uma série que eu estava assistindo. Como é o nome daquela, tipo as cintas que as mulheres usavam, que amarrava assim, puxava para a cintura ficar bem fininha? Partilho. Isso, Espartilho. esse partilho. E aí, assistindo essa série, eu vendo isso, né? E era assim, é como se as mulheres tivessem que ser um modelo perfeito a ser seguido, né? E aquela era a realidade para aquela época. E hoje em dia a gente também tem as mesmas coisas. Tem cobranças quanto ao corpo, tem cobranças quanto ao cabelo, tem cobranças na profissão, tem cobranças em casa, tem cobranças dos pais, do marido, enfim, da sociedade como um todo, quanto à perfeição. Que a mulher ela tem que estar sempre falar a palavra correta, se posicionar de maneira correta, dançar a dança correta. Então, tudo realmente foi muito, muito incrível essa conexão que a Pauliane fez com a relação entre a mulher e o perfeccionismo. Então, se você é mulher e está assistindo o vídeo, reveja até onde é você e onde é a sociedade te impondo essa perfeição. E fica atenta também com esse perfeccionismo pessoal, essa autocobrança o tempo todo, né? De estar sempre no topo, fazer tudo direito, de se doar demais. Será que você está se doando? Porque doação é uma caridade, não dói. Quando começa a doer em você, você já não está mais se doando, você já está se maltratando em prol do outro. Porque às vezes você tem um interesse tão grande de agradar, de se compromete tanto com o objetivo do outro, que você faz de si uma ponte. E você tem que entender que você está no processo como todo mundo. E uma das grandes revelações para mim nesse processo de perfeccionismo foi que eu entendi que toda pessoa perfeccionista ela é considerada como forte. Então, naturalmente, ela recebe menos carinho, menos atenção, menos suporte, porque as pessoas entendem que ela está lá, não, ela sabe tudo, ela aguenta tudo, ela pode tudo, então para ela não sobra muito do que necessita. Então, eu senti muito isso. Eu passava por dificuldades que eu percebi outras pessoas da família, amigos passando, e os amigos tinham suporte, os familiares tinham suporte, ou então eu era o suporte. Ao passo que eu passava pela mesma dificuldade. E ninguém nem tchuiu. E uma vez eu fui perguntar, conversando com uma amiga, e ela falou assim, mas é porque tu tá sempre tão bem, tu é sempre tão forte. Então eu percebi que aquilo era uma armadura que fazia eu morrer dentro dela. Porque, às vezes, a única coisa que você quer é uma palavra de conforto, um abraço, um carinho e alguém que diga assim para você, tá tudo bem, você não é perfeita. Então, como eu já estava nesse caminho do processo de voltar para mim, de me reencontrar já há algum tempo, aí essa foi uma das armadilhas, das prisões que eu me tirei. Então, hoje, eu digo até para os meus amigos que ainda tem aquela versão, eu falo assim, quando começa, Bruno, que tu é muito forte, eu falei, sou nada, sou igualzinha a você. Na verdade, aquilo ali era armadura, era medo de me magoar e me magoava muito mais. Então, estamos juntos, amigo, no barco, é desse jeito, a gente vai aqui, um ajudando, apoiando o outro, e vai dar tudo certo. Aperfeiçoamento
em que eu estava com um hábito não muito legal, e uma amiga chegou para mim, e eu já meditando, já com os grupos de meditação, uma amiga chegou e disse assim: a rainha da meditação faz isso! Ai, Jesus! Eu acho que se tivesse um tomate do meu lado, eu estava mais vermelho que o tomate. Moral da história. Eu fiquei com tanta vergonha, tão constrangida pelo meu mau hábito, né, que eu estava fazendo, que de fato era um mau hábito, que eu parei com o mau hábito. Contudo, é muito importante frisar que não é porque a gente medita que a gente é perfeita. Obviamente, eu não gostei da crítica, né, do julgamento da minha amiga, mas eu respondi com muita educação, tentei explicar que não é porque eu meditava que eu era perfeita, e quando eu cheguei em casa, eu rezei por ela, fiz uma oração por ela, por nós, pela nossa amizade, para ficar tudo bem. Depois eu fiz uma meditação, por quê? Porque eu não queria vibrar na frequência do julgamento, eu não queria sentir raiva dela. E o mais interessante foi que no outro dia ela me mandou uma mensagem pedindo desculpa, sem eu, ao menos, ter mencionado qualquer situação com relação ao ocorrido. Né? Foi do coração dela, naturalmente, e eu acredito que muito dessa atitude dela é resultado da vibração boa que eu mandei para ela. Todo mundo que está no caminho do desenvolvimento humano conhece o espelhamento, não é o outro, sou eu. O caminho está dentro de mim, não é no outro, não existe problema nenhum no outro. Eu me incomodei quando ela chegou e apontou e disse: você que medita fazendo isso? É meio que tem enfiado o dedo numa ferida muito grande que estava ali em mim. E ela cutucou essa ferida de um jeito que ela me salvou desse mau hábito. Fantástico. Pauliane, eu também não me arrependo de algumas épocas da minha vida que eu agi com muito perfeccionismo. Me arrependo, talvez, por questões pessoais, íntimas, né? De amizade, de relacionamentos, mas agradeço que se não fosse essa determinação, essa ousadia de querer fazer acontecer, talvez eu não estivesse tão bem onde estou, não tivesse feito a diferença dentro da minha família, talvez eu tivesse seguido só mais um paradigma familiar, e eu consegui sair e fazer uma diferença porque eu vibrava, mesmo que não fosse tão bom para as relações pessoais, mas me serviu de algo. Hoje, o que é a busca do equilíbrio é tentar fazer isso, não ficar me martirizando por algo, mas tentar transformar aquilo que não está a meu favor, de transformar em algo positivo. Porque exatamente. O perfeccionista, ele não é perfeito. Perfeição é outra coisa. Nós não somos perfeitas. O nosso tema é bem claro. Nós não somos perfeitos. Estamos em busca do aperfeiçoamento. Exato. Agora, a partir da discussão que tu trouxe, é muito importante visualizar que o perfeccionista, em muitos momentos, ele tem muita energia de realização. Ele tem muita energia de ação. E está tudo bem você ser perfeccionista, desde que não esteja naquela preocupação extrema, a ponto de você se incomodar com tudo dos outros, de querer fazer tudo só, sabe? É uma polaridade que traz muitos transtornos, né? Mas a gente, por exemplo, continua com essa energia de ação, todas nós, contudo, com a consciência de não permanecer na polaridade. A gente muitas vezes vai acabar indo de novo para a polaridade, mas perceber o que está lá, a partir da autoobservação, voltar para o equilíbrio. Estou dando demais, estou querendo controlar demais. Tudo isso são perguntas importantes para a gente se fazer, para não adoecer, para não ofender, e também para não se sentir ofendido com tudo. É porque é um lugar de segurança, entre aspas, né? Porque cai de novo no controle, né? Porque e também é um lugar que já é conhecido. É como se, às vezes, você achasse que antes você conseguia resolver aquela situação daquele jeito, então funcionou.
há anos atrás. Então, eu vou recorrer a ela para resolver a mesma coisa. Algo parecido, que a mesma coisa não é possível ser a mesma coisa. Então, é como se fosse um refúgio de segurança, só que não é seguro, porque, como eu mesma disse, você cair não é a mesma coisa, não é a mesma situação, você já não é mais a mesma. Então, não vai ter o mesmo resultado. Exatamente. Soltando os braços, aliviando as tensões nos ombros, no pescoço. Vai sentindo os seus pés tocando o chão. Vai observando o fluxo da sua respiração. Inspirando pelo nariz, exalando pela boca. Vai observando o ar entrando e saindo. Quando você inspira, você traz energia de alta vibração para o seu corpo. E na exalação, você relaxa. E agora você vai visualizar que está num deserto. Você observa a luminosidade, a claridade. Observa o sol refletindo nas terras. Vai sentindo seus pés tocando a areia. E você começa a sua caminhada em busca de um oásis. Em alguns momentos, você vai se sentindo um pouco mais cansada, a sua respiração vai ficando ofegante e você dá uma pausa, observa o seu corpo e respira profundamente antes de retornar à caminhada. E você avista à sua frente uma enorme montanha de areia. E você vai caminhando em direção a essa montanha. E você inicia a subida em busca do oásis da sua vida. Continua caminhando, vai subindo lentamente, sentindo a areia, sentindo o vento que toca no seu rosto, sentindo os raios do sol que te dão energia, força, coragem para continuar caminhando. Na sua caminhada, você para, respira, sente a vitalidade do sol, dessa conjunção entre sol, ar e terra. Respira fundo. Sente toda a vitalidade solar entrando pela sua pele, lhe energizando, atingindo cada parte do seu corpo, cada célula, dando um tom dourado para você. Depois dessa energização, você segue caminhando.
sentindo o sol, começa a suar, liberando as toxinas que estão no seu corpo. E segue caminhando. Você chega no alto dessa duna e de lá você já começa a procurar visualmente o seu oásis. Você para, respira, recompõe a sua energia para conseguir continuar essa caminhada. E agora você começa a descer a duna. A sensação de suor misturado com a pele, ela não te parece agradável. Mas, de fato, isso é um mergulho interno. É onde você está observando tudo aquilo que está em você que não te agrada. Por isso a busca pelo oásis, por aquilo que refrigera a tua alma, aquilo que vai lavar e fazer sentido em toda a tua vida. Então você continua a caminhada, fazendo essa reflexão e análise de quem você é, observando que os seus desertos pessoais têm um único objetivo, é você se encontrar, é você chegar ao seu íntimo. Então a caminhada agora, ela continua até mais leve, porque você consegue entender que você está deixando uma bagagem para trás, aquilo que não acrescenta. E o deserto já não te causa mais medo, porque você consegue observar ele de forma positiva. Ele tem beleza, ele tem uma claridade que vai inundando a tua vida. Você percebe que agora o oásis é questão de determinação, pois tudo aquilo que não te acrescentava ficou para trás. A sua caminhada é feliz. Você segue pausadamente, observando, apreciando e achando sim belo. Como é belo esse deserto, quando o sol bate na terra, forma uma cor linda alaranjada, e você vai caminhando, porque você sabe que nesse pôr do sol, atrás do pôr do sol, você vai encontrar aquilo que sempre desejou. Você começa a sentir algo fresco, algo que te motiva. Você começa a sentir o refrigério na sua alma. Ao avistar o oásis, você percebe ao longe a fonte de água. Ao chegar ali na beirinha da fonte de água viva, naquele espelho de água belíssimo, você vê o seu rosto. Você está iluminado com aquela luz dourada do caminho, da vitalidade, da energia que tu recebeu do céu. E esse brilho te faz querer tirar todo o suor para ficar ainda mais iluminado, mais resplandecente. E você decide entrar na água. Você dá um mergulho. Você sente aquela água geladinha e todo o seu corpo acalmando a temperatura, estabilizando. Você fica leve, relaxado. E ao olhar para o céu para agradecer por Deus saciar a sua sede naquele momento, porque nós sempre estamos sedentos de Deus. Você observa um raio
de sol entre as nuvens. E esse raio de sol se projeta sobre você. Com uma simbologia crística, você percebe que nesse raio, por entre as nuvens, desce uma pomba, um pássaro branco lindo. E a energia de amor incondicional desse pássaro desce sobre você. Você agradece a Deus todas as bênçãos. Você agradece a Deus esse encontro mágico com Cristo. E ali, se sentindo batizado naquelas águas, fonte viva, com sua sede saciada pelo conhecimento. Aos poucos você retorna, mexendo os pés, os dedos das mãos, abrindo os olhos no seu tempo.